Olá, sejam todos muito bem-vindos à edição de hoje do Visão 360, aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claronet no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo. Ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Muito obrigado pela sua companhia. E hoje, na pauta do Visão 360, o caso do Banco Master. Um dos maiores escândalos, conforme algumas autoridades, inclusive do setor financeiro, um dos maiores escândalos do sistema financeiro nacional. Em poucos dias, revelações apontaram fraudes bilionárias, ou suspeitas, pelo menos, de fraudes bilionárias, manobras contábeis, pressões institucionais e envolvimento de autoridades, colocando em xeque a atuação do Banco Central, do Tribunal de Contas da União, do Supremo Tribunal Federal. O caso envolve desvios que, no começo, falou-se em cerca de 12 bilhões de reais, mas este valor pode chegar a muito mais, inclusive 20 bilhões de reais. Ganha dimensão política, porque estamos também em ano eleitoral, é claro. O que há por trás do Banco Master? Quem se beneficiou do esquema? Quais os riscos para a economia e para o contribuinte? Todas estas respostas, eu, você, todos nós, estamos esperando. Há uma investigação em curso. Há um procedimento sendo feito, inclusive, em relação ao próprio Banco Central. Para falarmos deste caso, o Visão 360 recebe o professor Marcelo Ruivo, doutor em Ciências Jurídico-Criminais. Muito obrigado pela sua presença aqui no Visão 360. Obrigado pelo convite, Glauco. É um prazer estar contigo mais uma vez no início desse ano de 2026, que se mostra um ano bastante potente, talvez até para a economia brasileira. E como o senhor viu, são muitas perguntas. Certamente não vamos ter respostas... Para todas. Para todas elas. Aliás, nem as autoridades têm ainda respostas para todas essas perguntas. Mas precisamos detalhar, jogar luz sobre este assunto que está em altas esferas, mas está também em qualquer roda de discussão. Diz respeito à rotina de todo mundo, direta ou indiretamente. Essa é a verdade. Antes... vamos às informações do dia? Vem aí o Momento 360. A seleção de beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida em 2026, em Porto Alegre, será feita por sistema de pontuação. O modelo prioriza famílias em maior vulnerabilidade social, territorial e econômica. Mulheres chefes de família, moradores de áreas de risco e beneficiários de aluguel social estão entre os grupos com maior peso. Ao todo, vão ser ofertadas 894 unidades habitacionais nesta demanda que tem muitos pais de família, mães de família esperando por sua casa. Seguimos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, saiu em defesa da atuação do Banco Central na liquidação do Banco Master. Lembrando que a gente já vai falar muito sobre esse assunto aqui, né? Segundo o ministro, o caso pode revelar a maior fraude bancária já registrada no país. Haddad afirma manter diálogo constante com o presidente do Banco Central e com o Tribunal de Contas da União. Investigações apuram operações bilionárias suspeitas e conexões com outros esquemas de fraude. E a Polícia Federal deflagrou a 9ª fase da Operação Overclean para apurar um esquema de desvio de recursos públicos ligados a emendas parlamentares. O deputado federal Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia, é o principal alvo da ação.
o STF autorizou buscas na Bahia e no Distrito Federal e o bloqueio de 24 milhões de reais. As investigações apontam crimes como corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos para falar do caso do Banco Master. É rapidinho e já voltamos. Visão 360 de hoje fala sobre o caso do Banco Master, que teve liquidação decretada pelo Banco Central no final do ano passado. Estamos falando de 2025. Quando a gente fala o ano passado, parece tanto tempo, né? Agora, no final do ano, que terminou recentemente, né? Mas as coisas continuam dando muito pano para manga. É um episódio bastante polêmico, porque envolve autoridades da justiça, autoridades do sistema financeiro e, por que não, autoridades políticas. Bom, repetindo, nosso convidado de hoje, o Dr. Marcelo Ruivo, advogado, tem uma banca aqui em Porto Alegre que trabalha há muito tempo acerca de assuntos nesse sentido, trabalha diretamente também com o STF, professor, já escreveu ou ajudou a escrever várias obras acerca de assuntos nesse sentido. Eu queria lhe perguntar, vamos começar pelo fim. A gente já fala lá da origem de todos essa polêmica toda do Banco Master, esses ingredientes, tá? Que são vastos. Mas ontem nós tivemos uma reunião do Banco Central, Tribunal de Contas da União, por causa da polêmica inspeção que o Tribunal de Contas quer do Banco Central. Eu lhe pergunto, isto é usual? Não. Logo te digo que não, e talvez o tema que muitos brasileiros perguntam hoje é por que tanto a importância do caso do Banco Master. E a gente pode, quando alongar um pouco mais, entender que não só o tamanho da eventual irregularidade que está sendo apurada é muito grande, e isso gera uma situação de desconfiança no mercado. Pode-se gerar uma desconfiança, porque pode ter uma contaminação de uma instituição financeira por outra. De que forma? Se uma instituição financeira compra parte de uma outra instituição financeira créditos que não são créditos factíveis de serem cumpridos e serem adquiridos num determinado momento, pode sim gerar uma situação de que o problema bancário e contábil de uma instituição financeira contamine outra. Quem fiscaliza isso é o Banco Central. O Banco Central tomou uma decisão, quando foi deflagrada essa operação, de que, olhando a contabilidade do Banco Master, era um caso de liquidação. Por que liquidação? Para que os credores, os investidores do Banco Master, não viessem a ser prejudicados. O que aconteceu neste ano, no final do ano passado, né, nas últimas semanas do ano passado, e nesse ano é uma atitude um pouco inusual do TCU se interessar por essa situação que está sendo investigada pela Polícia Federal e também pelo Banco Central. Existem precedentes onde o Tribunal de Contas da União já trabalhou em conjunto com o Banco Central quando tem situações relacionadas a verbas públicas, a contas públicas. Uhum. O que não está muito claro ainda é se tem essa participação de bancos públicos ou de outra situação ou não. E aí seria banco propriamente da Porque da bancos União. privados são vários outros que estão, até porque havia investimentos. Isso. Nós falamos também de uma possível venda ao BRB, Banco de Brasília, que acabou não se confirmando, e o próprio dono do banco, Daniel Vorcaro, ele foi preso no momento em que saía do país, Exato. segundo ele, para tratar da venda do banco para investidores de fora. No caso, ele estava indo para Dubai, né? E aí a gente volta lá na origem. Então, podemos agora fazer mais... eu
tive essa preocupação de lhe perguntar, porque os eventos mais recentes, eles revelam já um arrefecimento, né? Já uma certa negociação, digamos assim. Ó, não fica tão ruim para ti, nem para mim. Mas vamos chegar lá de novo. A questão dessas fraudes, possíveis fraudes, elas afetam muito o investidor comum e outras instituições bancárias. Claro. Porque tem recursos que o chamado Fundo Garantidor de Crédito não alcançam, né? Exato. Só para a gente lembrar, são 250 mil... 250 mil. Que é o limite, né, que o Fundo Garantidor de Crédito ele Exato. atende em caso de uma instituição quebrar, ela deixar de funcionar, ser liquidada, enfim. Mas como é que ficam quem tem, os investidores que têm mais que isso, não buscam? Exato. Glauco, assim, queria te parabenizar por ter interesse nesse programa, justamente porque atende uma série de telespectadores e gera também um pouco de conhecimento público naquilo que diz o que o Fundo Garantidor de Crédito, que não é uma entidade pública, é uma entidade privada, pode atender. Eu não sei se tu vais recordar, e os nossos ouvintes aqui vão lembrar, mas esse CDB do Banco Master, que antigamente era Banco Máximo, depois vira Banco Master, ele vinha sendo ofertado não só pelo Banco Master, mas uma série de instituições vinham ofertando um CDB que pagava uma porcentagem muito maior que o mercado. Muito maior que o mercado. Essas informações hoje, como se diz que na internet nada se perde, a gente pode botar aqui no Google e localizar, então, essas informações. Bom, aqui então era um produto que era atrativo e que era vendido numa situação de... Glauco, se tu investires 250 mil, está garantido se tiver alguma coisa com a instituição financeira. Isso é uma questão de utilidade pública, eu já queria trazer aqui. Quando é ofertado, e eu fui objeto de uma oferta dessas, mas assim, eu sou filho de investidor, eu escrevi uma dissertação de mestrado sobre crimes contra o sistema financeiro, quando era um menino, né, já acompanhava essas situações, a gente vai conhecendo um pouco do mercado. O mercado diz, o mercado é muito novo, mas também não é tão novo, né? Assim, a forma de ganhar dinheiro e gerar renda, para quem estuda, não é tão novo. Para quem às vezes chega e pega um ápice de um gráfico e vê isso aqui vem dando dinheiro nas últimas 3 horas, ou vem dando dinheiro nos últimos 3 anos, não quer dizer que não vai começar uma hora a cair, porque o mercado corrige. Tá? Então vamos lá, então, sendo bem simples aqui. Quando te ofertam um determinado investimento, tu pode dizer assim, pega uma parte desse teu CDB, está no Bradesco, no Banco do Brasil, e bota aqui, porque 250 mil é garantido. Tá, mas quanto tu vai deixar dinheiro? 2 anos. Tá bem. Se acontece um problema de liquidação daquela instituição financeira, tu terias como pedir para o Fundo Garantidor de Crédito, e isso é uma situação que está acontecendo agora, porque o Banco Master supostamente teria que indicar para o Fundo Garantidor de Crédito quem são os investidores para terem os seus direitos atingidos. Isso é difícil. Quando tem uma liquidação de uma situação como essa, os investidores... Tem investidores maiores ou menores, mas é difícil de receber. Nós tivemos uma instituição financeira grande aqui, em Porto Alegre, que foi liquidada nos últimos anos e tem essa situação. Agora, vejo, se tu deixasse teu dinheiro lá por 24 meses e tu consegues levantar 250 mil, tu ficou sem a correção monetária. Pois é. Sem juros nenhum. Quando é feita a oferta de venda, ninguém te diz isso. Investe 230, porque aí tu vai conseguir alcançar 250. Tem uma margem que tu vai... É claro, porque pressupõe, ou que a pessoa tem informação, e eu me lembro que falei isso com a minha gerente de conta, que é de um banco público que me fez essa oferta, que não garantia nada, então nem a correção monetária. Se meu dinheiro tivesse parado, era o que eu ia obter, depois de lutar para obter. Mas aí não é nem o maior problema. Esse é um problema, mas... e por isso que eu digo que é de utilidade pública, esse aviso e o mérito do teu programa, porque as pessoas, quando fazem esse investimento, elas têm que fazer um pouquinho menor. Senão, nem mesmo a correção monetária estará inclusa naquele valor. Né? E os juros também. Bom, o mercado já há muito tempo desconfiava da necessidade de uma situação como essa. Eu me lembro que a primeira vez que
que eu vi oferta de CDB, que era um valor muito mais alto que o mercado, e eu devia ter uns 10 anos. E era uma pergunta que faziam, e eu me lembro da discussão em casa, mas vale o risco de sair de um banco maior, dos 5 maiores bancos do Brasil, para entrar num outro banco desses? Então, e tem gente que às vezes sabe, eu imagino uma pergunta o risco. que estava lá atrás, mas eu acho que ela continua valendo. Se esse banco quebrou, não quebrou? Não quebrou. Não quebrou. Foi comprado. Bom, foi absorvido. Foi absorvido, foi comprado. Tá? E assim, quem fez o investimento saiu antes de dar o problema. Bom. Tá? Então, assim, talvez até o nosso sorriso aqui é numa situação como essa, e a minha solidariedade àqueles que estão envolvidos mesmo nessa situação e que talvez não foram alertados naquele momento de que não é propriamente 250 mil mais correção monetária, mais juro que vai ser garantido. É total 250 mil, e também nessa história toda da operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal, foi um dos temas que foi trazidos, porque houve uma movimentação para que o valor garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito fosse aumentado. E era para ser aumentado numa cifra bastante grande. Isso também é um outro tema que, se tiver interesse, dá para buscar na internet e ver toda a discussão que aconteceu. Então, me parece que esse tema interessa tanto por uma solidez no mercado e ver o funcionamento das instituições de controle que é necessário acontecer em qualquer país do mundo sério, capitalista, que produz renda, que as pessoas têm uma poupança, uma taxa de poupança, e realmente os governos e o Estado se importa para manter essa poupança pessoal. É necessário que se faça isso, e me parece que em todos os países que são liberais isso acontece. Tem países que têm instituições mais fortes, instituições que têm uma transparência maior, e me parece que o Brasil trabalha muito bem. Quando se coloca uma situação como essa, a gente tem que ter um pouco de risco para não ser alarmista, Glauco. Por quê? Porque parece que daí as instituições não funcionam. Eu dou muito exemplo. Nada presta. Exatamente. É aquela... Aí chega num ponto, parece que até o que a gente está dizendo não tem valor. E cria a própria dúvida nas pessoas que... E aí, o que eu faço com o meu dinheiro? Exato. E a forma como a vida é hoje, a gente tem o dinheiro no banco. Hoje a gente tem dinheiro no banco. Vamos pegar um exemplo bem brasileiro aqui. Com uma taxa de juros alta. E dá para se dizer que a taxa de juros está alta pelo Banco Central. Porque pela Presidência da República já era para estar mais baixa. Inclusive gerou divergência. Exatamente. Ele teve ataques públicos, críticas públicas da Presidência da República contra a Presidência do Banco Central. Me parece que esse é mais um dado que mostra a qualidade da independência do Banco Central para ter uma economia sólida. E muitas vezes, eu vou usar uma expressão aqui que se consolidou, que é complexo de vira-lata, a gente tende a olhar para o nosso país e olhar sempre de uma forma muito crítica. Eu tendo a achar, o que muitos agentes públicos brasileiros e estudiosos pensam, que aquela crise norte-americana dos juros que aconteceu e contaminou o mercado real, saiu do mercado financeiro e foi para a economia real, com quebra de alguns bancos, e depois chegou a todos os países aqui no Ocidente e no Oriente também, tem uma tendência menor a acontecer no Brasil por ter uma fiscalização maior. Existem regras que não foram pensadas, foi pensada ainda quando não era nem democracia no Brasil, foram pensadas na ditadura militar, e o mérito tem que ser dito. Algumas leis de estrutura do mercado foram pensadas porque no regime militar tinha uma grande preocupação com o patrimônio nacional, com a reserva nacional. Então, os ministros da Fazenda tinham uma consciência que a alta volatilidade do mercado para a economia como a nossa, aí pode-se discutir o nome, se é em consolidação, se é em desenvolvimento, a alta volatilidade poderia ser muito prejudicial para o país. Mas isso do ponto de vista econômico, até claro, posso concordar, doutor Marcelo, mas do ponto de vista da contaminação política, por exemplo, há muitos questionamentos, inclusive claro, neste próprio caso do Banco Master. Exato. Por que uma fiscalização no Banco Central, uma inspeção? Pois é, isso está um pouco incerto ainda. Ninguém sabe direito a resposta de uma situação como essa.
Eu te disse aqui, a marca é, quanto mais transparente o mercado, a tendência de ter uma previsibilidade nas negociações é muito melhor, a tendência de tu ficar tranquilo, que tu abre o aplicativo e tu vê teus valores ali. O histórico é, o Banco Central é quem fiscaliza as instituições financeiras. Aqui foi trazida uma situação que era um pouco incerta, em que um membro do Tribunal de Contas da União teria dado declarações até mesmo de que poderia, eventualmente, sustar a liquidação do banco, que poderia ter um tipo de averiguação sendo realizada. Depois, parece que essas posições foram voltadas atrás, teve uma intervenção da presidência do Tribunal de Contas da União, e a informação que a gente tem é que a última informação é que o Tribunal de Contas da União pode até mesmo inspecionar ou fazer o que foi transformado depois numa mera diligência para saber se eventualmente tem alguma conotação de patrimônio público naquela situação. Contrapartida, o Banco Central tira as ações judiciais, né, que havia contestado a ação do próprio Tribunal de Contas. Quer dizer, uma certa acomodação, né? Porque a crise já estava criada. A crise, na verdade, ela não passou, mas ela foi amainada, digamos assim, né? Os ânimos foram acalmados muito pela ação do presidente, né? Que diz que agora o Banco Central quer ter o selo, a chancela do TCU. E, por enquanto, esse é o discurso oficial. Assim, eu volto a dizer, a transparência do mercado, e não dá para imaginar que é uma transparência total, e eu te garanto isso, assim, que é uma posição que eu não tenho de hoje. 2007 foi a primeira vez que eu escrevi isso em livro, que é esse livro que nós falávamos, que foi citado no Mensalão depois. O que eu digo ali é algo que estudiosos do tema, na Europa e nos Estados Unidos, dizem. A transparência ela é muito positiva no mercado, mas ela não pode ser total. Por exemplo, eu não posso ter uma transparência de saber quanto tem na tua conta. Não posso ter uma transparência de eu saber onde é que tu tem conta, qual o valor que tu tem, como nenhum dos nossos telespectadores. O que o TCU tentou num primeiro momento, e o Banco Central disse não pode, é isso, tu não pode saber quem são todos os correntistas do Banco Master. O que isso tem a ver com verbas públicas? Isso cabe ao Banco Central e à Polícia Federal agora que está fazendo essa avaliação. Sim, e isso só para deixar... teria que ter uma violação de sigilo só para deixar mais explícito aqui, justamente a possibilidade de envolvimento de autoridades, de órgãos, né, de órgãos do sistema financeiro, de órgãos públicos, né, e tudo isso gerou essa solicitação, né, só para deixar claro. Exato. E tem uma outra discussão em paralelo, tu nem colocaste aqui, Glauco, mas eu sei pela tua qualidade jornalística que também já está no teu espectro, no teu radar, que é uma eventual CPI, que era um tema também que se trazia. Né? E o histórico é que as instâncias de controle, Polícia Federal, Banco Central, pode-se botar também a Bovespa, CVM, Comissão de Valores Mobiliários, elas têm uma capacidade técnica de avaliação de operações financeiras muito melhor, e aqui até deixaria a Polícia Federal precisando muito do Banco Central, de qual é a avaliação que é feita, muito melhor que outras formas também de investigação que não são tão usuais nesse âmbito. Por quê? Porque a Comissão Parlamentar de Inquérito ela é uma forma de investigação residual. Quando as polícias não investigaram, quando os tribunais de contas não investigaram, e normalmente são naqueles temas que têm uma conotação política maior. Na verdade, o que eu penso, e eu não estou aqui para dar opinião, mas o que eu penso sobre CPI, o meu advogado, vai fazer uma brincadeira, ele não deixa muito que eu explane, porque boa parte das CPIs, elas têm justamente, né, elas têm essa fundamentação. Mas eu quero lhe perguntar sobre o papel de Dias Toffoli, então. Relator, né, porque esse caso subiu, logicamente, ele determinou sigilo, enfim, e a cariação de pessoas investigadas, e aí surgiu aquele episódio de um mal-estar muito grande, em que ele não apenas orientava, ele sugeria perguntas por parte da delegada da Polícia Federal que estava fazendo esse procedimento.
Ficou muito estranho isso, né? Tá, vamos entender um pouco. Como é que começa? Tudo começa a operação, que é pelo menos o que a gente tem acesso, o que eu tenho acesso, começa com a prisão, que tu já referiste aqui, tá? Do controlador do 11 banco. dias ficou preso, né? Isso, exatamente. À noite, no dia seguinte, é deflagrada a operação, 25 ordens de busca e apreensão, tá? Mandado de busca e apreensão, são emitidos pela 10ª Vara do Federal, Criminal Federal, do TRF-1, da primeira região, que inclui Brasília. Como é que esse caso chega ao Supremo Tribunal Federal com uma relatoria do ministro Dias Toffoli? É um outro detalhe que talvez seja interessante esclarecer aqui para não imaginar assim, olha, chegou no STF. Só tem duas formas de chegar. Ou com uma competência originária, que é o que acontece no 8 de janeiro, para ficar fácil de todos entenderem, é o que aconteceu no caso do mensalão, para ficar fácil de todos entenderem, ou, em geral, o caso tem uma investigação regional, local, como aconteceu na 13ª Vara Criminal Federal, ministro, depois do governo Bolsonaro, Sérgio Moro, naquela época, juiz Sérgio Moro. Tá? Então, o caminho é esse, é local. Começou na 10ª Vara Criminal Federal do Distrito Federal e depois foi para o Supremo. Foi para o Supremo porque teria já no andamento da investigação informações que teria um agente público do Legislativo que teria essa prerrogativa de foro. Então, o deslocamento da investigação para o Supremo acontece por essa situação. Eu sei que a mídia tem cobrido e quando a gente fala em cobertura mediática, eu sempre acho muito interessante, falo isso em sala de aula, que a gente tem que pensar a qualidade da investigação, a qualidade do jornalista investigativo que faz, a qualidade do meio e credibilidade. Mas algo que é muito positivo, e eu sempre digo isso quando tenho a oportunidade de dizer, é a possibilidade de ter uma mídia de qualidade, de ter um jornalismo de qualidade é fundamental para a solidez da República, a solidez do mercado, a solidez do mundo jurídico. Tá? Então, depois a gente analisa caso a caso para ver qual é a cobertura que está sendo feita. Mas esse é um caso que tem tido uma grande cobertura e talvez até o andamento do que está acontecendo também tem que se reputar um pouco do mérito ao jornalismo brasileiro, que muitas vezes é criticado. Então, é muitas vezes criticado. E eu volto a dizer, tem que se analisar caso a caso, a qualidade de cada um, a preocupação de cada um, a responsabilidade profissional antes de responsabilidade social, porque... Então, tem uma responsabilidade daquele que está falando, pessoal, antes de pensar em responsabilidade social do serviço que exerce. Mas aqui, um dos pontos que foi dito era que o ministro teria até mesmo viajado com pessoas que trabalhavam no caso, numa aeronave, que era uma aeronave privada, e foi esclarecido depois pela assessoria do ministro de que ele não sabia que ele era o relator daquela situação, e foi saber que era o relator somente quando desembarcou da aeronave. Para que todos saibam como é que é, no caso, quando chega no Supremo, tem um sorteio. Não tem na distribuição ali. Isso, exatamente. A distribuição processual é feita por sorteio. Não tem grandes possibilidades, porque são 11 ministros. Então, assim, tem que sortear entre os 11. E isso foi a questão, a razão, então, do 8 de janeiro está para o ministro Alexandre de Moraes, assim como Joaquim Barbosa era o relator do caso do mensalão, assim como Teori Zavascki era o relator da Lava Jato, o ministro aquele que faleceu depois num acidente. Né? Então, assim, é por sorteio a questão como se dá, e depois tem a composição das turmas. A partir do momento que o ministro Dias Toffoli passa a ter jurisdição, que é a possibilidade de dizer o direito sobre o caso, aí são várias questões que vão sendo levantadas e algumas delas dizem respeito ao mundo jurídico, outras dizem ao mundo da advocacia, que é parte do mundo jurídico, mas também é uma prestação de serviço que envolve uma série de regramentos, que são regramentos até mesmo da idoneidade profissional e portanto, até mesmo tem um estatuto, né, da advocacia no Brasil, não propriamente profissional, mas do exercício da advocacia, que no fundo é do exercício do direito de defesa das pessoas.
E isso é sempre muito importante dizer. Às vezes falo por um apelido, diz, o Estatuto da OAB. Não, não é o Estatuto da OAB, é o Estatuto da Advocacia, que é o Estatuto da Advocacia, que é a advocacia em prol da defesa de um jornalista poder investigar e daquele que ele está investigando poder também dizer que aquilo que ele está dizendo não é uma verdade. Assim como em prol do meio de comunicação, assim como em prol dos próprios advogados que trabalham nas operações. Então, países mais sólidos têm uma advocacia mais sólida, onde todo cidadão percebe qual é a importância da advocacia. O mundo liberal, no fundo, ele protege a advocacia. Sim. Resumindo... Porque é o direito de defesa, é uma instituição... E muito antes, Glauco, só para assim, não quero fazer aula de história do direito aqui, assim, mas as ideias vêm, né? Porque é uma conversa muito fluida, mas muito antes de surgir a ideia de mundo liberal e liberalismo, na Grécia, a advocacia, embora não remunerada, era um ato que era depositado para os mais nobres realizarem aquela atividade, porque falavam em nome dos seus constituintes. É claro que a gente pensa numa sociedade que não precisa trabalhar para poder viver, né? Porque a gente precisa trabalhar para poder viver. Então, é óbvio que a advocacia tem que ser remunerada e remunerada de acordo com as demandas que vem exercer, né? Do ponto de vista jurídico, eu sei que eu tenho que fazer intervalo, o João está me alertando ali, mas antes eu não posso perder esse gancho aqui, que é o seguinte, ainda em relação ao ministro Dias Toffoli, que surgiu também a informação de que um parente teria parte nessa questão dos investimentos no Banco Master. Se não é do ponto de vista jurídico possível a pessoa, o ministro, se declarar impossibilitado. E Sim. talvez essa seja a questão. Eu acho que são duas questões que colocam, Glauco. A primeira é essa, que o banco teria feito investimento em um negócio imobiliário. Então, no investimento imobiliário, que teria um dos sócios, seria talvez um parente do ministro. Essa questão, me parece que o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, eles têm sido alvo de muitos levantamentos investigativos e muito também levantamentos que às vezes são só superficiais. Mas é possível, se o ministro se sentir suspeito para julgar uma questão, porque toca uma questão de foro íntimo dele, né, ele pode se dar por suspeito e se afastar do caso. Este é um dos casos. Se você fizer uma pesquisa no Google, vocês vão ver vários casos onde foram sendo colocados essa questão. O 8 de janeiro é um deles, onde foi levantado por diversas defesas essa questão por outras questões que colocavam também ser um ato contra o próprio tribunal e contra alguns ministros nomeadamente. Então, para te falar de uma forma bastante sintética, sim, é um objeto de atenção da advocacia e até mesmo da proximidade de algumas pessoas com os ministros. Isso, a advocacia, boa advocacia gaúcha, para aqueles que não sabem, a Masper funciona aqui na Avenida Carlos Gomes, em Porto Alegre, e aqui tem vários, né? Aqui no prédio tem grandes escritórios de professores, e a rua aqui é repleta, né, de grandes escritórios que dá para se dizer que a advocacia gaúcha tem um renome nacional pela sua seriedade, pela sua idoneidade, sobretudo a sua qualidade técnica de formar grandes advogados que se tornaram pareceristas nacionais. E esse é um ponto que preocupa muito. Se o acesso das pessoas ao judiciário, e isso é um direito constitucional, ele é igual em todas as situações. Isso é um dos temas que está sendo debatido também em paralelo com tudo isso. E até digo um pouco mais, o fato de nós estarmos num recesso forense, onde as famílias estão de férias, permite até que não desenvolvimento de atividades como essa que a gente está fazendo aqui, tu está te antecipando, mas de refletirem muito. E nos seus círculos de convívio, colocar essa questão. Isso é uma questão que está sendo muito colocada. E posso dizer, então, algo em prol do presidente atual do STF, que é um professor do Paraná, professor de Direito Civil da Faculdade Federal do Paraná, Faculdade de Direito do Paraná,
que diz que é preciso pensar um estatuto ético da magistratura. Qual é o comportamento ético que o magistrado dos tribunais superiores deve ter em algumas situações. É verdade. Ele trouxe essa questão já muito bem na sua lembrado, posse. muito bem lembrado. Eu vou lhe pedir permissão para a gente ir para o intervalo, então, e já voltamos. Ainda temos bastante a falar aqui com o Dr. Marcelo Ruivo, Banco Master e assuntos relacionados ao nosso judiciário, inclusive. Já a gente volta. Visão 360 de volta abordando o assunto Banco Master, que teve a liquidação decretada pelo Banco Central e depois disso uma série de polêmicas. Conosco o Dr. Marcelo Ruivo, advogado, especialista nessa área, né? Nós estamos falando de fraudes, do criminal também, ele tem uma vasta atuação e a gente falou bastante antes, mas eu queria concentrar agora a minha indagação no aspecto político, porque o grande medo, digamos assim, da classe política é o que pode surgir dessa investigação do Banco Master e a ligação com autoridades em Brasília, enfim, Brasil afora. O senhor acredita sinceramente que esses nomes vêm à tona? Olha, a gente não sabe quantos nomes são, Glauco, mas normalmente quando acontece uma investigação vem à tona algo. Então, também queria esclarecer um pouco aqui, assim, a classe política ela nunca foi homogênea e nunca será homogênea num país que é como o nosso, então ele é heterogêneo. Ao mesmo tempo que alguns... não interessa a mim, interessa ao outro, né? Ao mesmo tempo que alguns talvez não se interessam, outros se interessam muito. Então é a mesma coisa que aconteceu na Lava Jato, aconteceu no Mensalão, acontece no 8 de janeiro. Eu estou sempre trabalhando com a verdade porque nós, juristas e vocês, advogados, nós temos uma irmandade muito grande com a verdade. A verdade nos tranquiliza, a verdade é o que a gente busca, a verdade é o que nos concede, no fundo, uma possibilidade de a gente conversar sobre os assuntos e até um sentido para a vida, né? Então, tem uma investigação que está sendo feita pela Polícia Federal, muito provavelmente essa investigação tem um curso já bastante avançado. Quando se vê, mas foi preso o controlador e foi solto, se ele não fosse solto, a investigação tinha que acabar antes. Por lei, a investigação e a denúncia teria que ser ofertada antes. Então, também tem um pouco disso que muitas vezes aquele que trabalha com o direito até, o próximo direito, mas não trabalha com o penal, não vai recordar. Tem um prazo, e aqui uma situação como essa não teria como acontecer sem uma organização criminosa. Muito provavelmente a linha de investigação da Polícia Federal é um crime de gestão fraudulenta, no seguinte sentido, onde créditos foram comprados de associações, que é o que diz a mídia, baianas, foram comprados, então, pelo Banco Master e depois revendidos ao BRB. Essa informação que dizem, onde o BRB compraria, ele compraria mais ainda do Banco Master, porque ele já vinha comprando partes do Banco Master. E alguns economistas que têm uma tendência a ser muito exatos na informação que trazem, né? Os economistas e os engenheiros, quando a gente atende no escritório, situações que tem economistas e engenheiros, é fácil de trabalhar porque eles são muito exatos na informação que trazem e a gente faz a leitura jurídica daquilo, permite trazer um pouco mais de clareza para explicar o dado. O que eles diziam? Quando se olha o lucro do BRB, se diz, olha, claro que interessava o BRB comprar o Banco Master, porque o lucro do Banco Master era muito maior do que o lucro do BRB. O que os economistas vieram trazer de informação, e isso tem que ser avaliado, é que também o lucro do Banco Master estava maior no último ano porque o BRB tinha comprado uma parte do Banco Master. Então, operações que provavelmente gerariam uma situação de inadimplemento estavam sendo salvas que tem que se olhar caso a caso. Não dá para se fazer uma observação aqui panorâmica de tudo com a precisão de que, olhando caso a caso, qual fundo, qual ativo, o que acontece. Mas o que tem se dito na mídia é que
teriam créditos relacionados ao mercado imobiliário, é um mercado que precisaria, então, de alguns anos para vir aquele resultado, a precatórios, que a gente sabe a incerteza e o drama, quem trabalha nesse mercado ou tem na família, sabe bem que não sabe quando é que vai ser pago o precatório. Então, tinha compra de precatórios nessa situação e depois tinha revenda, ou passagem para outros fundos dessa situação. Então, tudo o que está sendo pensado como linha de investigação, que alguns agentes públicos teriam uma proximidade maior com o banco, mas provavelmente virá à tona. O importante é entender qual é o pé no chão, onde é que a Polícia Federal está partindo, e a ideia é essa, de que teriam créditos, o mercado costuma chamar créditos que têm menor chance de adimplemento, ou quase muito baixa, quase zero de adimplemento, créditos podres, foram lidos como créditos que seriam saudáveis. Né? Mas não dá para se falar isso sem saber exatamente qual crédito é em qual momento. Muitas vezes a primeira análise, até mesmo da Polícia Federal, é de que aquilo seria um crédito podre, aquilo seria um fundo de investimento que não ficaria em pé. E fica. Sim. Né? Então, a discussão do TCU é essa. Não vamos liquidar porque teria solidez financeira. A primeira declaração é aquela. Baseado, inclusive, no que disse Daniel Vorkari. Que não era bem assim, que havia condições, sim. A defesa diz que teria como solidez, teria como pagar. E que liquidar seria ainda muito pior para os investidores. Isso tem que olhar no detalhe, tem que olhar isso aqui com planilha do Excel. Não se pode trazer uma afirmação assim, agora eu não poderia te dizer, nem que sim, nem que não. Para o Banco Central é um caso de liquidação, que a liquidação gera mais estabilidade para o mercado e menos prejuízo aos investidores. A linha que traz a defesa é que não, que a liquidação seria mais prejudicial até mesmo para os investidores. Deixa eu lhe fazer uma pergunta de ordem prática. Quem tem direito aos recursos através do Fundo Garantidor, né, no caso até 250, eles não podem captar esse dinheiro enquanto houver investigação? Não, pode. Pode? Se tiver liquidação, pode sim. Sim. Não, ele não fica... Aqui teria que ter uma outra situação, né? Teria que ter um bloqueio de valores de correntista. Não era pelo menos para acontecer isso. Por quê? Porque tu imagina a situação. Todos que estão em casa agora, que têm a sua poupança de vida, a sua poupança mensal, a sua poupança semanal colocada num banco, pensa assim, então se esse banco acontece um tipo de investigação, chega um juiz, apreende tudo e nenhum correntista tira o dinheiro de lá. Disponibiliza. Exatamente, fica indisponibilizado. Não, a ideia é que sim, que poderia liberar esse dinheiro até por liquidez, né? O mercado, quando ele funciona mais forte, quanto mais liquidez tem. Tu não vai pegar 250 mil e necessariamente comprar um terreno na praia, porque é verão. Vai pegar 250 mil e provavelmente botar no outro banco. E é isso que traz liquidez e estabilidade para o mercado, é isso que permite com que o empreendedor busque dinheiro no mercado para fazer negócio. É o dinheiro que a gente bota no mercado que permite investir no que se chama de economia real. Né? Então, que é o investimento que se faz para a construção de um prédio, para a construção até mesmo para a compra do terreno, esse que eu dava o exemplo agora. Né? Então, as pessoas que poupam são aquelas que permitem os outros fazerem investimentos. Sim. Então, não é para estar bloqueado. Sim. O que está sendo dito, por exemplo, agora é que não está sendo liberado o valor ainda porque a lista não foi indicada daqueles que são os credores. Sim. Do ponto de vista, agora, do andamento das coisas, segundo essa última reunião, a deliberação pela inspeção. Né? Vai acontecer essa inspeção e que pode durar até um mês. O processo em si de liquidação, ele fica suspenso. Não, assim, ele fica congelado, digamos assim, porque tem essa inspeção ou não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim, são três momentos... Deixa eu só complementar, porque muita gente questionou o seguinte, não, é só o que falta ter sido liquidado extrajudicialmente e voltarem atrás, porque essa foi a manchete, inclusive, de vários veículos de imprensa, voltar atrás e acontecer um processo inverso. Isso, na sua opinião, está fora de cogitação? Pode acontecer. Por quê? Glauco, a liquidação é um processo, ela não é um ato.
tem um decreto de intervenção e de liquidação dado pelo Banco Central, mas não quer dizer que não vai ter uma contestação judicial. Pode ter um excesso, pode ter um erro. O que eu disse aqui é que acredito na qualidade do Banco Central, na qualidade da Polícia Federal, mas não quer dizer que não erram. Isso é meio evidente, né? As instituições erram. As pessoas, os agentes públicos, erram, assim como acertam. Então, é necessário olhar com lupa para ver essa situação e provavelmente tem uma contestação judicial em andamento dessa liquidação que eventualmente pode ser revertida. É um processo de liquidação. E diante disso que o senhor falou, desculpe lhe interromper esse processo, Glauco, pode sim demorar a liberação dos valores. Sim, isso pode demorar. Isso pode retardar. Isso pode retardar. Mas agora, só para ficar bem claro para ti, porque quero outro ponto que tu já tinha emendado, né? A investigação criminal não quer dizer que está parada. Sim. O que está sendo parado é a liquidação extrajudicial é Banco Central. A investigação criminal, ela corre em paralelo. Sim, nós estamos falando de um crime também, né? Exato. Ela corre em paralelo. Sim. Se o TCU fizer uma diligência no que está sendo apurado pelo Banco Central, não quer dizer que a Polícia Federal parou de trabalhar. E o senhor acredita na independência de todos os protagonistas, digamos, nessa história? Porque, por exemplo, hoje, a gente acabou de ler aqui, o ministro da Economia disse que é um dos maiores escândalos do sistema financeiro do país. E talvez a palavra de ministro seja muito contundente, muito importante nesse aspecto. O senhor, como jurista, acredita na independência de todos esses protagonistas? Por exemplo, que uma investigação não leva em conta a declaração de A, de B ou de C? É só aspecto técnico? O ministro da Fazenda foi prefeito de São Paulo, né? Foi candidato à presidência, então dá para se dizer que é um político, embora seja um professor, doutor e tudo mais, dá para se dizer que é um político. Dá para ver que a classe política não é homogênea, né? Porque ele já deu uma declaração dessas que está a favor do Banco Central. Ele que já foi crítico do Banco Central, porque o chefe, né, o presidente da República... Muito crítico. Então, assim, o que a gente vê essa é a importância do jornalismo. Essa que é a importância, acho que, do esclarecimento que um professor pode trazer para o conhecimento público. A gente não ter uma análise superficial dos fatos. Aqui, volto a dizer, acredito que tem independência, acredito que o Banco Central sofre pressões, mas tem independência, o Judiciário sofre pressões, mas tem independência. Dá para se dizer até mesmo que o Legislativo tem independência. Se o Legislativo não tivesse independência em relação à presidência da República, tudo que era projeto era aprovado. Numa Câmara de Vereadores ou no Congresso Nacional. Então, a força da democracia, a força do nosso sistema de produção de renda e de felicidade para as pessoas é isso. É a capacidade de ter opiniões diferentes, perceber e também de ter um controle dos excessos que são colocados em questão. Por consequência, a opinião pública se encaixa nisso aí também. Porque, assim, nós temos opiniões em tempos de polaridade, o senhor sabe muito bem como é que funciona, né? Ou é contra o Banco Central ou é a favor do Banco Central, mesmo não conhecendo nada como é que funciona o sistema, né? Polarização funciona de uma forma de simplificar muito, né, Glauco? Só que a polarização ela é ruim para o ambiente de negócio, ela é ruim para o sistema jurídico, ela é ruim para o jornalismo. Para o jornalismo, eu volto a dizer, e o sistema jurídico estão funcionando na verdade. Normalmente a verdade não é em polos, né? Seriam múltiplos polos. Se fosse pensar assim, tem uma expressão que eu evito muito, mas como a gente lê em inglês, acaba às vezes falando, são players, né, que se fala. Então, aqueles que atuam, que agem nos mercados ou nos ambientes, são múltiplos players. Assim, hoje, eu vou pegar o tema que a gente conversava aqui no intervalo, internacional, né, as relações internacionais. O mundo multipolar está sendo perdido para potências, grandes potências, mas serão players. Terão as do Ocidente, terão as do Oriente. Então, esse é o mundo. E continuo dizendo que é um mundo de agregação que os bons procuram os melhores. Então, as melhores empresas procuram os melhores advogados, os melhores políticos costumam procurar montar seus gabinetes das melhores formas, no judiciário igual. Que pode ter influência, naturalmente tem influência. Agora, a questão para a gente perguntar é se essas influências são ilícitas, e esse é um grande tema que 2026 vai discutir, não só nessa operação, mas em várias. O âmbito de influência de um determinado poder no outro, o âmbito de influência de determinadas pessoas numa situação. Se é lícita ou se é ilícita. Influência natural da vida, só que tem influências que são ilícitas.
Aqui o que se coloca é que teria, eventualmente, algumas pessoas muito relacionadas ao banco e que teriam também situações de interesse naquilo que estava sendo apurado. Fala-se muito, chegasse muito perto, mas não trouxe aqui, que é o risco de delação, né, sim, do controlador ou de diretores. E aconteceu isso, para lembrar um outro caso, que eu acho que era a fraude mais popular, falada até então, não era um banco, mas se relacionava a vários bancos, que é das Americanas, onde já tem colaborações premiadas. A colaboração premiada depois dos excessos que aconteceram na Lava Jato foi visto pela classe política e até mesmo uma parte do judiciário como algo muito negativo, mas é um instrumento jurídico, é uma forma de defesa que está aí no nosso ordenamento e muito do que foi descoberto no Brasil não teria acontecido sem colaboração premiada. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Não teria de forma nenhuma. Então, bom, a Lava Jato certamente deve muito do que foi descoberto. Isso é um capítulo à parte. Delações e investigações por parte da imprensa também. Teríamos muito para conversar aqui, viu, doutor? Aliás, já fica o convite aqui para o senhor voltar, porque isso vai continuar na pauta. Certamente o assunto Banco Master vai continuar na pauta. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço, Glauco, o convite. Meu escritório é aqui perto, então é sempre um prazer voltar aqui. Eu sei que também que tu és do bairro aqui. Sim, vai ser um prazer. Vou lá tomar um café. No Apareça aqui também para tomar um café com a gente e nos esclarecer, nos ajudar a esclarecer esses assuntos tão importantes. É um prazer. Bom 2026 para o senhor. Para todos nós e aqueles que estão com a gente aqui. Eu também queria dizer que estou sempre à disposição, né? A gente, quando tem essas aparições públicas, assim, muita gente fica com dúvida. Quem quiser me escrever, estou nas redes sociais, vai ser um prazer a gente... É fácil achar. Vai lá nas redes que é fácil achar o Dr. Marcelo Ruivo, advogado que esteve conosco aqui. E o Visão 360 de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, sempre convite para ficar com a gente aqui, né, nos mais variados assuntos na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Tchau!